Neste raio-x é possível observar uma leve lordose cervical, mas que já traz incômodo como cefaleia e dores no pescoço. Após alguns meses de tratamento, o paciente conseguiu reverter o quadro com as sessões de quiropraxia. O profissional desta área da saúde ainda não é muito conhecido pela população, o que pode causar confusão na hora de procurar um atendimento especializado. Apenas um quiropraxista tem a habilitação necessária para realizar os ajustes na coluna. A nossa especialidade é a coluna vertebral, mas a gente engloba o corpo como um todo. Diferenciando da massagem, na verdade, a quiropraxia não faz nenhum tipo de massagem. Para diferenciar, por exemplo, um quiropraxista de um massagista, a nossa primeira consulta é exatamente igual a um médico ortopedista. São feitos os mesmos testes ortopédicos, o mesmo exame físico, clínico, teste de reflexo, teste de força, é exatamente idêntico a um médico ortopedista à primeira consulta. Fazendo o diagnóstico de um problema da pessoa, independente qual for o problema, a gente continua o tratamento sem o uso de medicamentos. Se a gente diagnosticar certo problema e for caso cirúrgico, aí sim, a gente encaminha para um médico ortopedista especialista no assunto ou qualquer outra área médica. As principais condições tratadas são dores na coluna vertebral, de cabeça e tensão muscular. Depois de ter feito essa primeira avaliação, dado o diagnóstico da paciente, a gente faz outros testes próprios da quiropraxia. A gente vai ver se tem uma restrição articular, que a gente chama isso de complexo de subluxação vertebral. Encontrando essa restrição articular, a gente corrige a biomecânica dessa articulação. Se ela está com restrição de movimento, às vezes as pessoas não notam que tem esse desnível, essa restrição articular. O quiropraxista corrige essa restrição, na verdade, com um leve impulso na articulação. E muitos desses problemas podem vir da má postura? Normalmente sim. A maioria dos casos são a má postura. Sabe-se que normalmente é genético. Se os teus avós, se os teus pais têm já algum problema, provavelmente tu vai ter também. Mas se a gente não cuidar da postura ao longo de nossa vida, essa fica mais provável de ter algum certo problema. Normalmente é postural. O tratamento não possui contraindicações, mas é fundamental se certificar se o profissional que vai cuidá-lo possui registro na Associação Brasileira de Quiropraxia. De 0 a 100 anos, não tem contraindicação, é só procurando um quiropraxista formado, sabe, pela Fevale, que é o único curso que tem, que é um curso superior aqui no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Sendo um quiropraxista com o número da ABQ, não tem problema a idade. Como é uma profissão muito nova, tem pessoas que confundem certas profissões, mas sempre é interessante procurar um quiropraxista que tem o diploma da Fevale ou a Anhembi Morumbi e o número de registro, que seria o número da ABQ. Se algum massoterapeuta, infelizmente, fizer isso, está fazendo uma prática ilegal da profissão. Como é uma profissão desconhecida ainda no Brasil, então as pessoas estão confundindo um pouquinho ainda essas profissões, mas massoterapeuta não pode fazer essa correção da biomecânica articular nas pessoas.